ouvi uma grande voz que saía do templo e que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra os 7 cálices da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou seu cálice sobre o mundo. E veio um golpe cruel, perniciosíssimo sobre os homens que tinham o sinal da besta e sobre aqueles que adoraram a sua imagem. Derramou também o segundo anjo seu cálice sobre o mar, que se tornou em sangue como de um cadáver, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro derramou seu cálice sobre os rios e sobre as fontes das águas, e estas se converteram em sangue. E ouvi falar o anjo das águas dizendo: Justo és, Senhor, que és e que eras e hás de vir, porque tudo julgaste. Pois eles derramaram sangue dos santos e dos profetas. Também lhes deste a beber sangue, porque assim eles o merecem. E ouvi outro anjo que dizia do altar: Certamente, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou seu cálice sobre o sol, e lhe foi dado o poder de afligir os homens com calor e fogo. E os homens foram abrasados com calor devorante e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Derramou igualmente o quinto anjo seu cálice sobre o trono da besta, e o seu reino se tornou tenebroso, e os homens se morderam a si mesmos as línguas com a veemência da sua grande dor. E blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e das suas chagas, mas não fizeram penitência das suas más obras.
primeiro anjo derramou seu cálice sobre a terra e veio um golpe cruel, perniciosíssimo. Na primeira volta cíclica, quais foram os atingidos por esse golpe cruel? Os homens que tinham sinal da besta e sobre aqueles que adoraram sua imagem. Ainda o Império Romano. Foi uma grande peste, uma pestilência que graçou em todo o Império no tempo de Valeriano. Como atesta Dionísio de Alexandria, autor do tempo, numa carta que escreve Eusébio, livro 7, capítulo 22, atacou principalmente os gentios, porque os cristãos, como nota o mesmo Dionísio, mais a consideravam como um remédio ou como uma prova do que propriamente uma peste ou uma praga. Vocês entenderam bem o significado disto? Por isso o legionário está pronto a encarar qualquer terremoto, maremoto, dilúvio de fogo, dilúvio de água. Pois se nós não tememos a morte, quem é que nós vamos temer? O cristão do Novo Mandamento não tem medo de nada, quanto mais de homem metido a valente. Isso então chega a ser piada das mais grossas. Derramou também o segundo anjo seu cálice sobre o mar, e se tornou em sangue como de um morto, um cadáver. Morreu no mar toda a alma vivente. Claro que nesta quarta volta, isto é muito sério, mas na primeira ainda está circunscrita toda essa trama ao Império Romano, que estava querendo destruir o cristianismo nascente. Então, o que significa isto? São as guerras em todo o corpo do Império. O mar tornado em sangue é porque em sangue realmente nadou, então, todo o Império Romano. Em sangue como de um morto, para significar o deplorável estado em que o Império Romano se achava no tempo de Valeriano, e também de seu filho Galieno. O império destituído de autoridade, que a alma de toda e qualquer nação não era nada mais do que um morto, do que um cadáver. Vejam que coisa impressionante, mas não é autoridade como os homens entendem aqui embaixo, não. Sabe com quem está falando? Esteja preso. Tem de respeitar a autoridade. A autoridade, coisa de otário, não é nada disso. É autoridade moral, espiritual. Um governante tem que ter luzes mentais, espirituais, intelectuais, mas tudo dosado no Espírito de Deus, não no espírito de Satanás, que é o espírito do mundo. Por isso é que o mundo está nessa deflagração permanente de guerras e novas guerras. É uma conflagração permanente. Que a guerra continua dentro do homem, está dentro deles. Então qualquer tratado é farrapo de papel. É pretexto para ganhar tempo e usar novas táticas. E agora na quarta volta cíclica, que vem a ser essa falta de autoridades, e esse cadáver, o que é, hein? E o mar tornado em sangue. Já imaginaram o Oceano Atlântico todo vermelho, de sangue? E vocês acham que Jesus está brincando? E o terceiro derramou seu cálice sobre os rios, sobre as fontes das águas, e elas se converteram em sangue. Mas claro que, na primeira volta cíclica,
Os rios convertidos em sangue são as províncias ensanguentadas com as guerras civis. Porque então é que se levantaram os 30 tiranos, cujas vidas temos escritas aí por Trebélio Polião. Basta consultar História Augusta, é o livro dele. Nada menos de 30 tiranos com as suas loucuras. Coitadinho de Hitler, coitadinho de Napoleão. E o quarto anjo derramou o seu cálice sobre o sol, e foi-lhe dado o poder de afligir os homens com fogo e calor. Não é verdade, quando faz um calorzinho de 40 graus, que a gente se sente abrasado? Agora imagine de 80, de 120. O que é que vocês dizem, hein? Mas para significar os excessivos calores, e em consequência desses calores a seca, e em consequência da seca a fome total, é que vemos aí o efeito do ato do quarto anjo vingador. Em Dionísio de Alexandria se vê o Nilo, o rio Nilo, completamente seco por um grande calor que tudo abrasou. E em Cipriano, outro autor famoso do tempo, vimos foi uma fome total. E ainda vem tanta coisa por aí, quem diz não sou eu não, é o Apocalipse de Jesus. E blasfemaram o nome de Deus. Em lugar de se converterem, era tal a cegueira dos idólatras que ainda imputavam estes males públicos aos cristãos. E quem o diz é o próprio Cipriano. E esta iníqua e blasfema imputação durou até o tempo de Santo Agostinho, para que se patenteasse a sua falsidade. Ele aconselhou a seu amigo Paulo Orósio, não Osório, Orósio. Aliás, há um filho de Olímpia Belém que tem esse nome, Orósio, presbítero bracarense. Agostinho aconselhou a Orósio que escrevesse a sua história toda dirigida a este fim. E com o mesmo Orósio, Santo Agostinho escreveu sua obra De Civitate Dei, é da cidade de Deus. Mas não é essa aí de Jacarepaguá, não. Derramou igualmente o quinto anjo o seu cálice sobre o trono da besta. A besta, como já vimos, é Roma. A praga, o flagelo de Deus sobre o trono da besta, é a majestade dos imperadores, vilipendiada torpemente. Foi o que aconteceu quando Valeriano, vencido, feito escravo dos persas, serviu ao seu rei de banco para ele montar a cavalo. Imagine um rei de 4. Poder só mesmo com Deus. Ninguém tem poder nesse mundo. Quando depois de sua morte foi esfolada a sua pele, pendurada no templo, como eterno padrão de tão formosa vitória dos egípcios contra os romanos. E quando depois de tantas indignidades feitas a Valeriano, foi a majestade do império ainda mais desonrada pela moleza e insensibilidade de seu filho Galieno. Tudo isso vocês podem ver em Lactâncio de Mortibus Persecutorum, com licença do latinório, mas ainda não há tradução em português. E o seu reino se tornou tenebroso.
a dignidade do imperador ficou envilecida, conspurcada pelo grande número dos que a si mesmos a atribuíram. Chegaram a 30, entre eles alguns de baixíssimo estofo moral. Ajuntava-se a isto, para maior vergonha do Império Romano, que até mulheres quiseram governar Roma. Até as mulheres diziam: os homens não dão mais nada, vamos governar isso aí. Trebélio Polião põe na boca do Senado este clamor: livra-nos de Vitória e de Zenóbia. E por excessivos que fossem os outros males, o opróbrio passava a todos. Tal foi o golpe que a orgulhosa Roma recebeu no tempo de Valeriano, logo depois da perseguição. O outro golpe ainda foi mais funesto, porque então é que começou a inundação dos bárbaros. Para resistir a tantos inimigos, foi necessário, no tempo de Diocleciano, multiplicar os imperadores e os césares. Desta sorte veio a ficar desonrado o nome César, porque ficou patenteada a fraqueza do império. Um príncipe, sendo só, já não o podia defender. Os encargos e impostos públicos foram aumentados a um excessivo ponto para sustentar imensas despesas de 3, de 6 e de 9 imperadores juntos. E aí estão os degraus por onde Roma, desde Valeriano, se foi precipitando na sua completa ruína até o tempo de Honório. Que secou as suas águas para que se aparelhasse caminho para os reis do Oriente. Reparem, tudo que São João previu, naturalmente, ditado por Jesus, aconteceu. Tudo aconteceu, só falta a parte do fim do ciclo de 2000 anos. Quando é profecia de Deus, é coisa séria para se respeitar, que acontece mesmo. Não está sujeita ao calculismo de nenhum futurólogo. Ora, no estilo dos profetas, secarem-se as águas significa abrir passagem. Vocês encontram isso no profeta Isaías, capítulo 11, e no profeta Zacarias, capítulo 10, no Velho Testamento. E aqui temos o Eufrates completamente seco para abrir caminho a Sapor, rei da Pérsia, e aos outros que o seguiram para fazer guerra a Valeriano e os seus infelizes sucessores. E eu vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. Este falso profeta é o império da mistificação religiosa, filosófica, intelectual, científica, misturada com a idolatria que graça no mundo até hoje. Que vergonha para o Brasil e para Jesus. Que vergonha. Idólatras em pleno século XX. Que vergonha. E esses 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, são espíritos de demônios que fazem prodígios. E tudo mostra que esses 3 espíritos são os mágicos, os adivinhos, astrólogos, que animavam os príncipes contra os cristãos por meio dos seus prestígios e falsos milagres. Ora, serem 3 as bocas de onde esses 3 espíritos saíam,
denota 3 tempos em que os mágicos astrólogos valeram muito com os imperadores. O primeiro, Valeriano, ao qual este capítulo se refere principalmente. Dionísio de Alexandria faz menção de um chefe de mágicos que incitou esse príncipe a perseguir os cristãos, metendo-lhe na cabeça que tudo ia sair muito bem se ele assim o fizesse. O segundo, Diocleciano, um famoso adivinho chamado Tágies, se servia das suas adivinhações. E tudo isso prova o quê? Tudo isso prova que, infelizmente, quando o rei, quando o governante, o príncipe, o imperador, o presidente, o primeiro-ministro não tem iluminação espiritual, fica à mercê de qualquer astrólogo mistificador. Bem, meus amigos, meus irmãos, amanhã voltaremos com o Apocalipse de Jesus segundo São João.